Pega a Visão no canal do Guerreiro. Eu queria compartilhar um assunto com vocês hoje, que eu vejo que infelizmente muitos líderes, sofrem muito por não compreender aquilo que está determinado nas Escrituras Sagradas. Respeito às autoridades destituídas. A Bíblia é bem clara, bem específica quanto a este assunto, mas infelizmente muitas pessoas insistem em ir de encontro a um princípio bíblico, quebram esse princípio e deixam de viver promessas de Deus. Porque toda vez que você quebra um princípio bíblico, você retarda as promessas que Deus tem a realizar através da tua vida. Em Romanos 13, do 1 ao 7, está escrito: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesma a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem bem, mas para os que fazem mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não trarás debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. O brasileiro em si, ele tem muita dificuldade de compreender, porque nós viemos de uma cultura jeitinho brasileiro. Tudo é o jeitinho brasileiro, né? É incrível, né? Mas a riqueza dos ensinamentos de Deus, para termos uma vida mais leve e sermos leves para a nossa liderança. Olha só que coisa, ter uma vida mais leve e ser leve para a nossa liderança. Mas tudo aquele que trava esses princípios, ele se torna pesado para ele mesmo e pesado para a liderança destituída por Deus sobre a vida dele. Então, uma maneira prática de nós conhecermos com quem lidamos está totalmente ligado ao comportamento dela diante da autoridade e de autoridade. Existe uma diferença, da autoridade e de autoridade. O que eu quero dizer? Você quer conhecer o que há no coração de uma pessoa? São duas coisas importantes: dá autoridade para ela ou tira a autoridade dela. Aí você vai realmente compreender, calor hoje, hein? Compreender com quem que você está lidando, né? É muito louco. Eu me lembro quando eu estava na direção da Adebras Vila Libânia, dirigi por 7 anos, e teve um obreiro que me ajudava muito, ele me ajudava bastante. Ele comia na minha mesa com a minha família, ele, a esposa, os filhos, vivia... ele era bem proativo, ajudava bastante nos afazeres da igreja. E quando teve uma troca de co-pastor, eu não coloquei ele para ser co-pastor, porque espiritualmente ele não estava preparado por aquilo que Deus tinha me mostrado. Meu Deus! Esse cara se virou de uma forma comigo, com calúnia, nossa, foi terrível. Então mostrando que realmente, e graças a Deus a pessoa que se tornou co-pastor, ele já está na direção da segunda igreja, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e fazendo um excelente trabalho. Porque, mesmo que em algumas circunstâncias eu não agradava a ele, ele estava sujeito à autoridade como dirigente da congregação, em obedecer aquilo que nós somos, na Assembleia de Deus Madureira, nós somos dirigentes de congregação. O pastor é o bispo Samuel Ferreira, e nós das igrejas somos dirigentes, então nós estamos sujeitos a essa autoridade, e o que acontece no Brasil nós temos que trazer para a nossa igreja. O movimento pentecostal, pentecostal. Temos campanha, campanha. Então, pela direção daquilo, é o respeito à autoridade que Deus colocou na vida do nosso líder. Não, é um respeito, tem que respeitar. Um presidente é presidente porque ele conquistou, seja da forma, foi Deus que permitiu.
Se é para conserto da nação, ou se para algo que a gente não compreende, foi Deus. Mesmo que tenha sido meios, se Deus não permitisse, não chegava lá. Então, agora, é importante a gente compreender que, infelizmente, a situação desse jovem que se levantou contra mim, que queria aquele cargo, eu nunca, graças a Deus, nunca, eu respeito a autoridade, mas nunca briguei de forma, tudo é o tempo de Deus. E a gente vê as consequências na vida das pessoas. O jovem que foi colocado está fazendo um excelente trabalho, esse que se levantou contra a minha vida, infelizmente, está numa situação muito difícil. Não me agrada isso, com certeza, porque era um amigo pessoal. Só que assim, ali também, irmãos, tem coisa que não dá mais. Ele tentou se aproximar de mim mais uma vez, eu falei, não, cara, eu amo a tua família, amo, mas bem longe. E é assim, irmãos, porque a palavra de Deus ela é tremenda. Em Gálatas 6,7, olha o que está escrito: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. A palavra de Deus é viva e eficaz. Tem coisas que acontecem na minha vida e na tua vida, colheitas, que às vezes você não está esperando, mas ela é uma semente que você plantou lá atrás. Às vezes vem uma bênção para você, fala, puxa vida, que surpresa, que bom. Mas Deus é justo, é algo que você fez, que agradou o coração do Pai, e também vem coisas complicadas, de coisas que você fez também, que não agradou a Deus, chega uma hora que também vem a correção, porque Deus é justo. Deus, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Com Deus não é brincadeira não, mano. Não é um mundo não que tem jeitinho brasileiro, não. Com Deus o negócio é sério. Então, vamos voltar para o tema devocional. Então, autoridade é o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Né? É uma entidade que detém esse direito de poder. Essa é a figura da autoridade, seja no lar. O pastor James, eu ainda estou esboçando ele, o pastor James trouxe um estudo sobre autoridade, ele teve umas pregações sobre a família que foi excepcional, meu Deus, né? Até ele trouxe a ilustração de um casamento, a representatividade do pai passar a noiva para o noivo. Nossa, em números tem uma colocação dessa autoridade. E famílias sofrem quando um homem ou uma mulher quebra esse princípio de autoridade dentro do lar, abre uma brecha para o inimigo entrar, quebrou o princípio, o inimigo fica atento, porque ele não tem o poder da onipresença, mas ele fica fuçando as nossas falhas. Quebrou o princípio, é brecha para o inimigo. E quando uma família, um casal, um pai para um filho para um pai, uma esposa para o marido, um esposo para a mulher, quebra esse princípio de autoridade destituída por Deus, é baguncinha. É baguncinha, não é fácil não. Então, para que a gente alcance as promessas de Deus, nós precisamos cumprir princípios. E um princípio fenomenal e extremamente importante para a tua vida pessoal, sentimental, financeira, ministerial, é o respeito às autoridades instituídas. E a gente vê, e caso, presta bem atenção nisso que eu vou falar para você, caso a autoridade destituída quebre esses princípios e desígnios que você não é obrigado a obedecer, mas também não se rebelar. Afaste-se, desligue-se, coloque nas mãos de Deus, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Olha como o caso de Davi e Saul, né? Aquela perseguição que ele sofreu. Olha o que fala o Salmo de número 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Deixa Deus trabalhar, irmão. Olha só 1 Samuel 26, versículo 9. Mas Davi respondeu a Abissai: não mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Está fazendo coisa que a autoridade está fora dos princípios de Deus? Sai fora dessa autoridade, mas não vai bater de frente, porque está na mão de Deus. Liga para o pai com os 2 telefones que ele nos deu aqui, com o joelho, e deixa Deus trabalhar. Não compre essa briga. Obviamente, quando é um caso muito complicado, é necessário, como o apóstolo Paulo nos ensinou, fazer uma assembleia dos santos, se reunir e tratar o assunto. Mas não tente você, de ordem pessoal, faça com testemunha, faça com ordem, como a Bíblia nos ensina, né? Veja Moisés, para finalizar, veja Moisés. Moisés
Então, assim, para mim finalizar, respeite as autoridades instituídas, não vá de encontro, não entra em burburinho, né? O pastor Beto falou tremendo, não entra na turma do Coré, não entre, né? O próprio Moisés quebrou um princípio quando teve aquele problema com o egípcio, batendo no hebreu, ele quis fazer justiça com a própria mão, atrasou um processo por 40 anos, né? Não seja da turma do Coré, em nome de Jesus, em todos os aspectos da tua vida, sabe? É um atraso muito grande, você vai quebrar princípios, vai atrapalhar a tua família, vai atrapalhar você. Olha, é um estrago tremendo. Respeite as autoridades instituídas naquilo que elas estão seguindo princípios de Deus. Naquilo que não está seguindo, você não é obrigado a obedecer. Mas não vai com uma espada na mão, não. Coloca na mão de Deus, faça uma assembleia, faça tudo certinho, para que você não venha colher Gálatas 6,7. Eu vejo muita gente ministerial que rachou muitos princípios e depois quis abrir um ministério e foi, mas lá na frente a pessoa replicou exatamente o que ela fez. Rachou, ele vendo o rachão mal concebido, com atrito, com confusão, lá na frente ele vai se cercar de pessoas que vai rachar lá na frente também, porque Deus é justo. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um dia abençoado e respeite as autoridades instituídas. Fuja dos burburinhos, fuja do espírito de Coré.